Meus irmãos, graça e paz. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril de 2020. Vamos então para o nosso culto de oração e de estudo bíblico. Vamos orar ao Senhor suplicando a sua graça, a sua assistência, a sua misericórdia sobre nós. Deus de infinita graça, buscamos a Tua presença nesse momento, reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza. Tu és o Deus eterno, ilimitado, o Deus amoroso, o Deus pessoal, que manifesta a presença constante nas nossas vidas. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar nesse dia. Te louvamos, ó Pai, por esse encontro, mesmo à distância, que o Senhor seja obedecido, que o Senhor venha receber a oração do Teu povo, o louvor do Teu povo. Nos abençoa, Senhor, nesses momentos difíceis, de distanciamento, mas que possamos desfrutar sempre e com abundância do Teu grande amor para conosco. No nome precioso de Jesus, amém. Vamos então, irmãos, para o nosso estudo dessa noite. Pergunta 150 tem a ver com pecado. A pergunta 150, ela é bastante interessante e talvez ela venha tirar uma dúvida que há no coração e na mente de muitas pessoas em relação ao pecado. Então vejam a pergunta 150 do Catecismo Maior e Westminster. São todas as transgressões da lei de Deus igualmente odiosas em si mesmas à vista de Deus? Entenderam a pergunta? Mais uma vez eu vou ler a pergunta. São todas as transgressões, são todos os pecados da lei de Deus igualmente odiosos em si mesmos à vista de Deus? Ou seja, são todos os pecados odiosos à vista de Deus na mesma proporção? É isso que nós iremos estudar nessa noite. Em outras palavras, Deus ele vai punir os pecados na mesma proporção? Ou existe um pecado maior do que outro? Deus odeia um pecado maior do que outro? E a resposta a essa pergunta talvez cause um espanto para você. É interessante que você saiba que o nosso Deus é o Deus de toda justiça. Deus ele não erra na sua sentença. Então vejam a resposta. Todas as transgressões da lei de Deus não são igualmente odiosas, mas alguns pecados em si mesmos e em razão de diversas circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Notaram? Alguns pecados à vista de Deus são mais sérios, provoca mais a sua ira, ele pune com mais severidade. Em Romanos, no capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo Paulo enquadra todos os pecados em apenas duas categorias. Ele escreve: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, notem, todo pecado é uma injustiça em relação a Deus. Todo pecado fere a santidade do Senhor e Deus ele vai punir todos os pecados. Ele odeia todos os pecados, mas existem pecados que aos olhos de Deus são mais sérios,
e merecem uma punição mais severas do que outros pecados. O apóstolo Paulo aqui em Romanos 1:18, ele coloca todos os pecados em duas categorias: impiedade e perversão. A impiedade são aqueles pecados de caráter religiosos, ou seja, em suma, idolatria. Impiedade é quando você deixa de cultuar, de adorar, de obedecer ao Deus verdadeiro e se inclina aos ídolos criados pela sua própria imaginação, pela imaginação do homem. Esse é o conceito de idolatria. E perversão tem a ver com pecados morais que cometemos no nosso corpo, pecados sérios. O apóstolo Paulo aqui, ele enquadra na realidade pecados da idolatria e da perversão sexual, pecado do corpo. Ele escreve para uma sociedade greco-romana onde imperava a idolatria e a perversidade sexual. Ele fala que a ira de Deus recai sobre esses pecados. Agora, existem pecados mais sérios aos olhos de Deus, pecados mais graves aos olhos do nosso Senhor. Não são todos iguais. Há pecados profundamente sérios e que Deus ele vai dispensar uma punição maior. E nós percebemos que de fato isso acontece invariavelmente. A idolatria é um grande pecado, a incredulidade é um grande pecado, a falta de fé em relação a Deus, ao Senhor Jesus, a sua obra, ao seu sacrifício. Quando alguém despreza a glória de Cristo, são pecados terríveis. Pecados contra o Espírito Santo, que é exatamente esse, a idolatria. E esse pecado não há perdão. O idólatra, aquele que não crê no Senhor Jesus, ele não vai para o céu. Não existe a possibilidade de Deus perdoar alguém que não crê que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Se alguém despreza o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, então ele não pode ser salvo. Portanto, existem pecados sérios, pecados que promovem a ira do Senhor, pecados também do seu próprio povo, nossos pecados, pecados que nós cometemos diante de Deus, diante do próximo. Nós podemos ter como exemplo o rei Davi. O rei Davi era um homem extremamente piedoso, um homem que conhecia Deus. Percebemos histórias de Davi com o seu Senhor, um homem que gozava da intimidade de Deus, um valente. Desde a sua adolescência ele conhecia o Deus de Israel e cultivava um espírito de louvor diante desse Senhor. Ele presenciou a atuação de Deus na sua vida, na sua história, matando um gigante pela força do próprio Deus. Deus o abençoou no seu reinado, e de repente esse homem caiu em um sério pecado de adultério e assassinato. Ele coabita com uma mulher que não era a sua esposa, uma mulher casada com um guerreiro do seu exército, e ele mata Urias, o esposo de Betseba. Grande pecado, o assassinato e o adultério. E Deus tratou com muita severidade em relação ao rei Davi. E nós sabemos, irmãos, das circunstâncias terríveis que vieram sobre Davi por conta desses pecados. Qual foi a punição? A espada jamais
sairá da sua casa. E Davi foi um homem que viveu sem paz no ambiente familiar. Ele presenciou a falta de harmonia, a falta de alegria em relação aos seus filhos. O texto bíblico apresenta que um filho seu chamado Absalão matou um outro irmão chamado Aminon, e Aminon morreu assassinado por Absalão porque ele coabitou com uma irmã e depois a desprezou, humilhou-a. Então imaginem o que aconteceu no coração de Davi, como o pai percebeu o incesto, um estupro dentro da sua própria casa em relação aos seus filhos, um assassinato e o pior, a Bíblia diz que Absalão se tornou o inimigo número 1 de Davi, e Absalão queria matar Davi, e aconteceu o pior, morre Absalão, e Davi então teve que carregar a dor, o luto, a tristeza dessa morte, desses fatos na sua vida. Era um homem extremamente, quesito familiar, muito triste, tristeza profunda no coração. Ele revela isso em vários salmos escritos por ele. Então Deus o puniu de maneira absolutamente severa. Certamente ele cometeu outros pecados, mas não foi punido de maneira tão ríspida em relação ao seu Senhor. Então, meus irmãos, isso é absolutamente fato. Existem pecados que são mais odiosos à vista de Deus, recebem uma punição maior. E encontramos isso até em relação àqueles que irão para o inferno. Lá no inferno haverá mais rigor para algumas cidades, para alguns habitantes de algumas cidades, do que para outros habitantes de outras cidades. Jesus Cristo falou isso. Haverá grau também de castigo, de punição lá no inferno. Nós não sabemos como vai ser, não temos a mínima ideia, mas Jesus Cristo fala exatamente dessa possibilidade. Então essa pergunta aqui, 150, ela é bastante interessante. Há pecados que Deus, ele se ira com muita força, ele castiga de forma proporcional a cada pecado que nós cometemos. Imagine alguém que está chegando agora na igreja, está engatinhando na fé, recém-convertido, e comete um pecado. De repente, alguém que está na igreja há muito tempo, há mais de 20 anos, pode ser um líder, e de repente comete o mesmo pecado. Você acha o quê? Que Deus vai punir da mesma maneira, da mesma forma? Não, Ele vai punir de maneira diferenciada. Mais uma vez eu digo, o pecado é tudo igual, tudo fere a santidade de Deus, mas Deus vai punir de maneira proporcional. Agora uma coisa é certa, Deus pune todo o pecado, independentemente do pecado, quem comete, as circunstâncias, Deus ele vai punir todo o pecado. E isso deve nos levar, irmãos, a considerar a nossa vida, deve nos levar a repensar a nossa história como crente em Jesus. Você que está há muito tempo na igreja e você cai no mesmo pecado sempre, não cresceu, não amadureceu, não venceu, não prosperou. Então Deus ele vai punir você de maneira absolutamente severa. Isso também é importante, que a gente vai, a partir desse ponto de vista, compreender que aquelas pessoas que estão chegando agora na igreja, elas são dignas das nossas orações e nós devemos apoiar
Tem tanta gente que chega na nossa igreja e de repente a gente quer que essa pessoa tenha uma postura de quem está conosco há mais de 20 anos. E não é assim. Tanta gente ainda luta contra o seu pecado, cai muitas vezes, estão com dúvida. E nós precisamos, irmãos, orar por essas pessoas e apoiar. Às vezes chega alguém na nossa comunidade, começa a estar conosco, mas porque é fraca ainda na fé, caiu em algum pecado, nós cobramos de maneira severa e a pessoa simplesmente sai da igreja. Não entendeu ainda que estava em crescimento espiritual, ainda era uma criança e precisava crescer. Eu muitas vezes, quando prego do meu púlpito, eu prego para todo mundo e eu tenho um padrão na minha vista, um padrão de santidade, mas é interessante que até essa questão que é lançada para o povo, é importante que cada um receba de acordo com a sua fé, de acordo com o seu momento, com a sua experiência, com a sua jornada. Então você que está me ouvindo agora, está chegando na igreja, chegando na igreja, você deve perceber que você está crescendo ainda. Você não é um crente maduro, você está lutando contra os seus pecados, você tem seus erros ainda, mas você vai crescer. E Deus quer que você cresça em fé, em conhecimento, em verdade. E nós que já somos maduros, devemos ter critérios estabelecidos. Mas você que já é crente maduro, experiente, líder, então é importante perceber que Deus ele vai cobrar muito mais de mim e de você. E a gente tem que vigiar constantemente. Uma coisa é eu pecar como pastor experiente e maduro, outra coisa é alguém da igreja cair no mesmo pecado. Deus não vai punir da mesma maneira, na mesma proporção, com a mesma penalidade, com a mesma severidade. Não, Ele vai saber respeitar as diferenças. Ele vai cobrar de acordo com aquilo que nós temos, com o nosso nível de conhecimento. Há tanta gente, meus irmãos, que peca sem saber, que peca. Eu lembro que eu visitei uma pessoa e essa pessoa estava com um quadro ainda da Virgem Maria. Ela era recém-chegada na igreja, apenas alguns meses. É uma idolatria? É. Nenhum crente deve ter o quadro de Maria na sua casa, nada disso, é um pecado. Na realidade ali é uma ofensa à santidade de Deus. Mas alguém está chegando agora na igreja. Agora, se eu fosse visitar alguém que está há 30 anos na igreja, encontrasse lá um quadro da Virgem Maria, uma imagem, aí seria diferente o tratamento. Entenderam? Então, nós encontramos aqui, irmãos, essa diferenciação em relação à proporcionalidade no castigo de Deus e na sua ira. Na próxima semana nós iremos continuar ainda estudando sobre esse tema que é bastante interessante. Vamos então, irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nós iremos colocar a nossa igreja diante do altar, iremos suplicar pela assistência do Espírito Santo. Estamos nesse tempo aí muito difícil e vamos orar para que Deus venha manter a nossa igreja, manter a comunidade, que nós possamos arcar com as despesas, que possamos também ajudar aqueles que precisam, os necessitados, aquele que precisa do pão, da medicação. Então nós vamos orar, colocando a nossa igreja na presença de Deus. Vamos orar também para que depois dessa epidemia, essa pandemia, melhor dizendo,
que nós possamos crescer, que Deus venha tirar algo bom, positivo desse momento difícil, que a igreja venha se fortalecer cada vez mais, que pessoas possam perceber a necessidade de um Salvador, de um Senhor, e se convertam, busquem igrejas sérias. Então, irmãos, nós vamos orar. Vamos orar pelos nossos idosos da comunidade, que Deus possa preservar os seus corpos, as crianças. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, Pai eterno, nós queremos te dar graça por esse momento de estudo na tua palavra, mesmo de maneira limitada, mas que o Senhor venha falar ao coração do teu povo, que o Senhor venha nos impressionar com a tua santidade e que possamos de fato viver uma vida santa diante do Senhor. É tão difícil, o nosso coração é enganoso, corrupto, mas que o Espírito Santo faça esse trabalho de santidade nas nossas vidas. Abençoa a nossa comunidade, que o Senhor venha preservar a Igreja Presbiteriana Moriá, a despeito dessa tribulação, que venhamos a honrar os nossos compromissos, que o teu povo continue fiel ao Senhor, que o Senhor venha trazer auxílio àquele que está carecendo do pão material. É a nossa obrigação como igreja, que o Senhor venha preservar os corpos dos idosos, que eles sejam protegidos e amparados pelo Senhor, que o Senhor também venha trazer esperança, consolação, ânimo, tira do nosso coração, Pai, a ansiedade, o medo, e que possamos descansar nos teus braços amorosos. Tu és o nosso Pai, e certamente o Senhor cuida de nós. Nos abençoa, Pai, portanto, o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Deus abençoe a sua vida. Nós não sabemos se iremos ter o nosso templo aberto no próximo domingo, não sabemos, estamos na expectativa aí do novo decreto, talvez sim, mas mesmo assim de forma limitada. Alguns municípios já abriram para as igrejas, como é o caso de Socorro, e nós temos uma igreja presbiteriana lá em Socorro. Então, cultos com no máximo 30 pessoas, disponibilizando álcool em gel, máscara, distanciamento de 1,5 metro de cada pessoa nos bancos. O pastor deve falar máscara, tem sido esse o protocolo. E talvez nós venhamos a fazer isso, não sei se nesse domingo, mas se não nesse domingo, nos próximos, assim que estivermos liberados para tal. Então, irmãos, é importante que você já pense nessa possibilidade. Conversando com o conselho, nós iremos fazer cultos durante o domingo. Teremos apenas uma reunião por semana no templo. Então, será no domingo, obviamente. Então, nós teremos um culto às 9 horas da manhã. Teremos um outro culto às 16h30, 4h30 da tarde, e um culto às 18h30 da noite. E aquele que vem para um culto não vai para o outro. A gente vai então colocar 3 cultos. É importante que você já pense qual vai ser o seu horário. Você pode estar às 9 da manhã, você pode estar à tardinha ou à noite. Mas é importante que você já comece a pensar nisso. Você nos informa, porque se de repente a gente não tem uma certa triagem, todo mundo vem para um culto só. Todo mundo chega aqui às 9 horas da manhã. Então, não pode passar de 30 pessoas. Então, a ideia vai ser a gente cadastrar as pessoas para os cultos. Infelizmente, as portas estão fechadas apenas para a nossa igreja, ok? São apenas conjecturas, nada certo. Vamos aguardar o desdobramento aí na fala das nossas autoridades. Então, Deus abençoe você. Lembrando que os cultos nos lares nós estamos fazendo. Eu já fiz, eu acho que uns 10 cultos, não sei.
Fiz um culto agora, segunda-feira, um culto muito bom, graças a Deus. Onde nós tivemos 3 famílias e foi um culto muito abençoado. Vamos ter um amanhã na casa de um irmão da nossa igreja e temos também já um marcado para essa semana, e na segunda-feira próxima temos já outro marcado. Eu estou fazendo apenas 3 cultos por semana, ok? Então temos ainda vagas para 2 cultos na próxima semana. Você pode nos procurar, reunir a sua família, chamando mais uma família da igreja, e a gente faz um culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus. E assim a igreja prossegue. Ok? Então Deus abençoe você.